Olá, e aí? Tudo tranquilo com vocês? Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o score Serasa. Bom, o meu aqui era alto, do nada começou a diminuir, a abaixar, e eu não sabia o porquê que isso estava acontecendo. Até que uma atitude que eu tomei, não de uma forma proposital, eu não sabia que essa atitude ia fazer com que meu score ele voltasse a aumentar, mas foi através dela que tudo mudou. Então ele parou de cair, eu sem entender o porquê. Ele começou a aumentar gradativamente e voltou a ficar bom. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, o que foi que aconteceu e como vocês podem fazer com que o de vocês também aumente caso esteja em uma queda aí, tá? Então vamos pro vídeo? Bom, gente, o que aconteceu foi o seguinte, vou mostrar para vocês também. Eu usava o cartão Nubank, certo? Durante muito tempo da minha vida. Meu score continuava normal, tranquilo ali. Na faixa dos 700, 800, 900, nunca tive problema com isso. Só que o que acontece? Eu tive a oportunidade de usar um outro cartão, que é o cartão XP, do Banco XP. Então eu migrei, eu saí do cartão Nubank e fui para o cartão XP. Só que o que acontece? O Serasa, ele não estava reconhecendo as compras que eu fazia pela XP. Então ele não tinha acesso aos dados, digamos assim. Então ele não tinha mais a informação de que eu comprava no crédito e que eu pagava no momento correto. Eu pagava na data correta, eu não atrasava nada. Então ele parou de ter essas informações porque eu parei de comprar com um cartão onde eles conseguiam puxar essas informações. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Repara o seguinte, eu tô aqui no site do Serasa, tá? Entrei aqui com meu login, né, com meu CPF e com a minha senha. Só colocar no Google Serasa. E você tá vendo aqui meu score, ele tá de 700. Tá um score legal, ok, poderia estar maior, mas ele tá em fase de crescimento, tá? Justamente depois que eu comecei a perceber isso, ele começou a crescer. Ele estava bem menor, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou clicar aqui nele. Acompanhe o histórico. Repara, lá em dezembro, dia 19 de dezembro, ele estava de 567. É justamente nesse período aqui que eu comecei a usar outro cartão. Então, o que aconteceu? O meu score ele começou a baixar. É porque não mostra o restante aqui, mas ele vem de um patamar alto, de 900, 800 pontos. E ele começou a descer justamente no período em que eu saio do Nubank e vou para XP. Ou seja, um banco em que o Serasa não conseguia ter acesso aos dados. Então, o que acontece? Eu saí de uma pontuação que estava alta, fui descendo, descendo, e eu o tempo todo sem entender o porquê que isso estava acontecendo. Foi descendo, eu mantive aqui em janeiro, fevereiro, até que eu falei, peraí. Então, o que aconteceu? Eu voltei a usar o cartão do Nubank. Mas não porque eu descobri que era isso que faria com que o meu score aumentasse, não. Simplesmente parou de fazer sentido para mim usar o cartão do Banco XP. Eu falei, vou dar uma parada aqui, vou voltar para o Nubank. Na hora que eu volto e começo a usar, o score ele começa a aumentar. Ele começa a aumentar e percebe que ele vem aqui janeiro, fevereiro, junho, julho, ó, de junho para julho foram quase 700 pontos que aumentou. E tem aumentado cada vez mais, ó, o score atual tá de 700. Tá, e como é que você descobriu que era o cartão Nubank que estava te fazendo diferença? Como é que você descobriu que é porque você foi para um cartão que eles não puxavam os dados e aí o seu score começou a baixar? Como é que você descobriu isso? Bom, existe um site chamado Cadastro Positivo. No Cadastro Positivo, ele puxa as informações de algum banco, né? E você tem a possibilidade de colocar qual banco que você quer que ele puxe essas informações. Na verdade, ele reconhece os cartões de crédito que você tem e ele puxa as informações de lá. Então, ele puxa aqui a informação do Nubank, ó. Esse aqui é só colocar no Google também, Serasa Cadastro Positivo, né? E entrar direitinho lá. E aí você vai ver, ó, aqui é o meu cartão do Nubank, tá? É o meu cartão do Nubank. O que acontece? Repara que lá para
julho de 2023, ó, o valor da minha fatura bem baixinho. E foi continuo bem baixinho, porque eu não estava utilizando ele mais como cartão principal. Ó, bem baixinho, bem baixinho. E eu comecei a aumentar, comecei a voltar para ele justamente em 12 de 2023, tá vendo? Que bate perfeitamente, ó, o mês de dezembro de 2023, que foi quando, ó, o score começou a aumentar. Foi justamente quando eu voltei, ó, a usar o cartão do Nubank, tá vendo? Começou a aumentar aqui as minhas faturas, olha. E foi aumentando, aumentando, aumentando. E aí, o Serasa, ele foi reconhecendo e os meus pontos foram aumentando. Quando eu estava com o cartão do XP, repara que ele nem aparece aqui. Ele não consegue puxar os dados aqui. Uma outra coisa que a gente pode observar. Vem aqui comigo, ó. Se a gente for aqui no Serasa, no site, abaixo do score está escrito Minhas Conexões. Né? E fala para você não ficar de fora da versão 3.0 do score, né? Beleza. O que isso aqui faz? Ele te permite que você conecte o Serasa com as suas contas de bancos, de forma que ele vai puxar as informações e isso vai interferir diretamente na tua pontuação. Só que não é todo banco que ele disponibiliza, que ele consegue fazer essa conexão. E foi justamente aí que estava o meu problema, porque como eu disse para vocês, o meu banco era o Banco XP. Então repara, quando eu clico aqui em conectar contas bancárias, ele me dá as opções. Um era o Nubank, que eu estou hoje, graças a Deus, que foi o que fez com que meu score aumentasse. E as outras, ó, Banco Itaú, Banco do Brasil, Banco Santander, o Nubank, que é o que eu estou conectado, e o Sicoob. Ou seja, ele não consegue conectar com qualquer tipo de conta e principalmente, pelo que eu vi aqui, com contas digitais. Eu acho que a única possibilidade aqui é o Nubank, né? Todos os outros são bancos físicos. Então, o próprio Serasa, ele te limita em relação a isso. Então, se você, por exemplo, estava usando um dos cartões dessas contas aqui, desses bancos aqui, e teu score estava legal, e do nada começou a baixar, fique atento que talvez possa ser isso. Talvez você passou a usar um cartão de crédito do Banco Inter, do Banco XP, de alguma corretora, né? Um cartão que talvez vai ajudar você de uma outra forma, né? Tem mais benefícios. E você percebeu que o teu score está diminuindo. Talvez possa ser justamente isso. Você está usando um cartão em que o Serasa não consegue fazer essa conexão e aumentar a tua pontuação. Então fica a dica para vocês. Bom, foi o que fez a diferença para mim, porque eu precisava, né, de uma análise de crédito, de uma aprovação de crédito, e poderia ser que essa pontuação no Serasa não fosse um fator determinante, mas era um fator importante e que com certeza seria analisado. Então eu precisava que esse score ele estivesse bom e eu fiquei desesperada sem saber o porquê que isso estava acontecendo. Bastou então eu cancelar o outro cartão ou deixar de usar o outro cartão, passar a usar o Nubank, que é um que eles têm conexão, e aí à medida que eu for usando, que eu for pagando direitinho dentro do prazo, a pontuação foi aumentando e tá aumentando ainda, continua aumentando gradativamente aí, e eu não tô tendo mais problema com isso. Então fique atento qual cartão que você tá usando, né, se ele consegue fazer essa conexão para ficar tudo ok, tá? Então um grande beijo e fiquem todos com Deus.